A paz do nosso Senhor Jesus, um ótimo dia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu declaro que sua semana será uma semana muito produtiva e cheia da presença do nosso Deus. Peço a você que pode compartilhar, curtir, comentar nos vídeos para que alcance mais e mais pessoas, porque as palavras diárias só servem para nos ajudar em nossa caminhada aqui na Terra, que possamos conhecer mais, se aproximar mais do nosso Senhor e Salvador. A palavra de hoje é em 1 Reis, do capítulo 20, do versículo 28, que diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Esta palavra que eu acabei de ler, um homem de Deus chega a Acabe, rei de Israel, e diz que o Senhor entregará os Círios em sua mão. Aquela grande numeração de Círios, por eles desprezarem ao Senhor, por eles dizer que Deus era Deus dos montes e não Deus dos vales, pensando que poderia limitar Deus, menosprezando Deus. Mas Deus não se limita, o nosso Deus é ilimitado. E geograficamente, nada pode limitar Deus. Nosso Deus é um Deus dos montes, mas também é um Deus dos vales. Nosso Deus é dono de tudo. Ele é o criador de tudo. E nada limita o nosso Deus. Nós sim podemos se limitar a Ele, porque somos limitados. Mas o nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus é um Deus do impossível. E nada é difícil para Deus. E certamente esses Círios perderam a batalha contra Israel por menosprezarem o Senhor. E o Espírito Santo fala: todos aqueles que menosprezam o Senhor têm derrotas garantidas. E eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Aqueles que desprezam homens de Deus, homens fiéis a Deus, estão menosprezando o Senhor. Todos aqueles que acham que o Senhor não é capaz de realizar algo na vida daqueles que são servos fiéis, que não é capaz de sustentar aqueles que são servos fiéis, estão menosprezando ao Senhor. As únicas pessoas que podem se limitar é nós mesmos, por nossa limitação. Mas se tivermos fé no Senhor, nada poderá nos parar, porque nada pode limitar ao nosso Deus. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E todos aqueles que menosprezam a Deus têm derrota garantida. E o versículo 29 continua dizendo assim: E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros, e sucedeu, ao sétimo dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia, e os restantes fugiram para a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Este é um pedaço do versículo 30. O versículo 30 diz assim, vou ler novamente para que entendamos melhor. E os restantes fugiram para a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Vou ler só até este ponto, até só a primeira parte do versículo 30. Então, que entendemos? Os sírios foram derrotados pelo povo de Israel por desprezarem ao Senhor. Acabe, rei de Israel, era um homem extremamente falho, andou em pecados contra o Senhor.
mas o Senhor usou de misericórdia na vida dele e do povo de Israel pelos seus inimigos desprezarem o Senhor. E deu uma grande vitória para o povo de Israel. Por o povo de Israel já ter derrotado uma certa numeração dos Círios numa cidade alta. E os Círios pensaram que Deus era só Deus dos montes, por, por terem sido derrotados em uma cidade alta. E diz que em uma terra rasa eles prevaleceriam, eles iam vencer, porque Deus era só Deus dos montes. Mas o Senhor usa um homem de Deus para dizer que daria vitória a Israel, porque o nosso Deus é ilimitado. Ele é Deus dos montes, Deus dos vales. E nada geograficamente pode limitar o nosso Deus. E que saibamos disso. E se tivermos fé no Senhor, nada limita o nosso Deus. E esta é a palavra de hoje. Espero que guarde no coração. Eu declaro paz, renovo e restauração. E que sairemos vencedores por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E que sabendo que nada é impossível para o nosso Deus. E que não há nada difícil para o nosso Deus. Mas se permanecermos fiéis e sabendo que só o Senhor é Deus. E que nada limita o nosso Deus, nem geograficamente, nem de maneira alguma. A única pessoa que pode nos limitar somos nós mesmos a Deus. Mas se tivermos fé e colocarmos elas no Senhor, sairemos vencedores sobre nossas lutas. E em nome de Jesus, tamo junto e fica com Deus.